programa Opinião de hoje vai falar sobre algo curioso. A princípio é curioso, mas essa conversa pode render muito. Quantas vezes por educação você não chama uma pessoa de doutor, doutora e considera que isso é tratar bem? Tratar bem quem? Isso é uma educação ou pode ser uma submissão? Eu converso com a mestre em letras, professora de letras, Roberta Vilibor. Roberta, bem-vinda à Opinião. Muito obrigada, Gilson, pelo convite. É um prazer fazer parte do programa. Agora, quando se fala de doutor e doutora, todo mundo faz isso, né? Não todo mundo, mas uma boa parte de nós já utilizou essa expressão. Qual é o grande problema atrás de chamar alguém de doutor e doutora por educação? Bom, em primeiro lugar, as pessoas, na maioria das vezes, fazem isso, como você mesmo já apontou, por educação ou por um costume. Então, a minha mãe fazia, eu conheço meus amigos que fazem, e por que eu não vou fazer também? Então, as pessoas repetem esse conceito porque elas estão, de uma determinada maneira, condicionadas a fazê-lo, sem questionar se o que elas fazem estabelece uma relação de poder ou mesmo de submissão. Mas se a gente analisar a história do Brasil, que é um país, até hoje, de pobreza cultural, correto? A gente pede para inúmeras nações em termos de desenvolvimento cultural. As pessoas não sabem ler direito, elas não sabem escrever direito. Então a gente nota que, principalmente médicos e advogados, utilizavam a palavra doutor para marcar uma divisão de classes. Eu estudei, eu sou doutor. Você não estudou, você não é doutor. Então você vai me chamar de doutor porque eu estou hierarquicamente superior a você. Então isso significa que a gente está tratando com excesso e ao mesmo tempo submetendo. Isso. Se você pegar, por exemplo, o consultório de um médico, né? Você entra no consultório do médico e você já está na posição de paciente. Você não sabe o que você tem. Essa pessoa vai dizer para você o que você tem e como você deve se comportar em relação ao seu próprio corpo. Então, nesse caso, você já está submisso ao tratamento que aquela pessoa vai lhe passar para que você enfrente a sua enfermidade. Mesma coisa, um advogado. Você ou foi vítima ou cometeu um crime. E aí, como que eu me comporto em ambas as situações? Então, ao chamá-lo de doutor, você está transferindo para ele o poder sobre a sua vida. O que você quer me dizer é que, de uma certa forma, a gente está se denunciando pela forma como a gente fala. A gente já coloca na forma que fala essas colocações, os valores. Eu sempre questionei muito isso. Mas por que eu tenho que chamar essa pessoa de doutor ou doutora se ela não estudou e não tem o título de doutorado? Porque algumas pessoas já me questionaram, mas isso não está na lei? Não, não está na lei. Uma pessoa é doutora se ela fez graduação, pós-graduação, se ela passou por um mestrado ou foi direto para o curso de doutorado. Escreveu uma tese de doutorado e foi aprovada por uma banca. Então não tem essa de, eu sou doutor porque eu estou na profissão há muito tempo. Então significa que muita gente que é formada em Direito e faz questão de ser chamado de doutor, está exagerando. Se não fez o curso de doutorado, não é doutor. A verdade é essa. Mas eu devo ressaltar aqui nesse momento que essas ideias não são só minhas. Se vocês forem ler, por exemplo, há poucas semanas, a gente começou essa discussão porque eu estava comentando com o Gilson antes do programa sobre um artigo que eu li da Eliane Brum, da revista Época, que eu li recentemente, e ela faz todos esses questionamentos. Se você usa o nome doutor para alguém que não tem o título de doutorado, o que isso revela sobre o tratamento que você tem com a linguagem? Porque a linguagem revela muito sobre a gente. Então, eu me coloco numa posição de inferioridade em relação àquela pessoa? Será que ela merece esse tratamento? Se eu faço isso no meu dia a dia, porque fui condicionado a tal, eu acho que não é nem tão ruim. Eu acho que o ruim é quando a pessoa não tem o título de doutora, exige do outro esse tratamento. Não, você tem que me tratar assim. Por quê? Porque eu sou formada em medicina, porque eu fiz direito, porque eu sou um promotor, porque eu sou um delegado. O que você quer me dizer que, no caso, algumas pessoas quando falam para o outro, doutor, doutora, eles estão demonstrando apenas que não conhecem a regra. Ou que estão valorizando a pessoa. Estou valorizando o seu trabalho. Agora, quem exige isso está tentando fazer uma humilhação ao outro. Não sei se a pessoa tem noção da humilhação, mas eu noto uma certa... prepotência. Isso. É uma arrogância da sua parte, cobrar esse tratamento das pessoas se você não batalhou por um título de doutor. E todo mundo que passou por uma pós-graduação sabe que para você ter qualquer título, uma graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado, é muito difícil. É sofrido estudar. É fácil? Não. Você está onde você está hoje? Não. Foi fácil o conhecimento entrar na sua cabeça? Você, evidentemente,
sentar, estudar, labutar para tal e ter um diploma. Então é muito fácil a pessoa, eu fiz o mínimo, mas eu cheguei no máximo. Então, isso é muito complicado. Roberta, será que nós estamos vendo... Agora, a sociedade de hoje, ela tem uma dificuldade muito grande do respeito com a linguagem. A gente percebe muito que as pessoas ou destroem a linguagem, ou valorizam aspectos, né, do sujeito com quem a gente está dialogando, que não existe. Essa exigência de algumas pessoas serem chamadas de doutor ou doutora, está também uma forma das pessoas que elas querem reconhecimento, que às vezes elas não têm o direito a ter esse reconhecimento. Sim. Né? Nós deveríamos fazer um policiamento maior do que a gente fala. Como é que nós vamos resolver esse problema? Que por um lado é desconhecimento, ou às vezes é respeito, e até que ponto esse respeito pode ser uma arma utilizada para tirar das pessoas os direitos que elas têm? Eu vou citar o que minha mãe sempre fala para mim, a gente tem que fazer a nossa própria guerra pessoal. Então, no seu dia a dia, porque não adianta você falar, ela falou isso no programa e ela vai mobilizar o mundo. Não vou mobilizar ninguém. A minha intenção não é mobilizar multidões, é fazer você, que está aí do outro lado, prestar um pouquinho mais de atenção. Então, faça a sua pequena guerra pessoal. No seu dia a dia, pare para pensar, o que esse doutor representa para você? Você se permite essa relação de poder, essa relação de submissão? Não? Então pergunte para a pessoa, qual é o seu nome? Fulano. Então, a partir de agora, eu vou chamá-lo de fulano. Ou como eu tenho um amigo, historiador como você. Ele chega a um consultório, ele olha para ver se a pessoa evidentemente não tem um título, e se não tem, senhor médico, como fica o meu caso? Eu falei, mas e qual é a reação do senhor médico? Né? Todos me olham com estranheza, mas eu trato como senhor médico. Porque é uma forma de você, pelo menos, não perder o respeito pela pessoa, mas colocar ela no patamar em que ela deve ser tratada. Sim, você não tem a titulação, então eu não posso lhe tratar com aquilo que você não tem. Dessas especificidades das nossas relações, dos nossos tratamentos, eu queria deslocar um pouquinho a nossa discussão para além dessa questão do doutor e doutora. Nós temos um país onde a desigualdade ela é característica, né, da vida que é o que fomenta o doutor. Exatamente. Essa desigualdade é o alimento dessa forma de expressão? Com certeza, porque é ela que cria esse fosso. Desse fosso. Sim, vem desse fosso cultural. A gente vive num país que necessita muito da área médica. Não estou desmerecendo em nenhum momento os médicos. Se não fossem médicos, nós não estaríamos aqui. Mas não são os médicos que acabam se utilizando? Claro que não são. Mas é um país que vive muito ainda dessa cultura da desigualdade, da suposta não, de uma literal divisão de classes. Pessoas que estudaram, pessoas que não estudaram. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que não têm dinheiro. Então, ao criarmos esse fosso, a gente rotula as pessoas de uma determinada maneira que também nos permite nos rotularmos. Se eu chamo alguém por um nome que não é devido, o que isso mostra sobre mim? Como eu vejo o mundo à minha volta, como eu me coloco no mundo em que eu estou. Porque a linguagem revela quem eu sou. Não é à toa que em grandes julgamentos, o caso Nardoni, isso aconteceu, no caso do Maníaco do Parque, sempre teve um especialista em linguagem para verificar o que os réus estavam falando. Porque a gente se denuncia pela linguagem. Pela forma como a gente expressa e associa, por exemplo, palavras. Pelo vocábulo que você escolhe, se você faz ou não contrações, seu gestual. Não contrações. Isso. Explica um pouquinho para nós o que é uma Por exemplo, você está bem? Eu posso te perguntar, você está bem? Sim. Mas eu deveria perguntar, você está bem? Então, se eu contraio as palavras ou não, isso já mostra um lugar cultural, social, econômico de onde eu venho. Isso mostra quem eu sou em frente ao mundo que está à minha volta. Você usa gírias? Não. Calculo que não. Tem algumas que são de gerações que a gente acaba alimentando elas. Se você usar supimpa, você já revela muita coisa sobre você, Gilson. Com certeza. Então, essas pequenas marcações linguísticas que estão enraigadas no nosso modo de ser, elas acabam mostrando quem a gente é. O próprio fato de eu falar a gente e não nós, já mostra quem eu sou. Porque eu lido no meu dia a dia com muitos adolescentes. Então, volta e meia eu não consigo tirar o agente do meu cotidiano. Então nós somos um pouco contaminados pelo meio também. Claro. A linguagem não é exclusivamente a minha formação. Claro. Mas são os códigos com os quais eu me relaciono com as pessoas. Sim, todo santo dia. E aí seria interessante a gente fazer um contraponto e aí as pessoas devem perguntar, e a internet? As pessoas usam a internet, então agora está todo mundo falando errado. Todo mundo fala mal e escreve mal porque a internet é a bola da vez, é a vilã. Muito pelo contrário. Eu sou professora de redação, eu lido com um grupo de mais ou menos 4.000 alunos por ano
E a gente não verifica isso. Ah, então eles vão escrever errado por conta da internet. Muito pelo contrário. A internet faz com que as pessoas leiam mais. Porque tudo ali é em código escrito, correto? Tem muito código de imagem, mas tem muito código escrito. Então o aluno precisa lançar mão desses recursos. E muita coisa ele digita. Ele escreve mensagens, ele deixa comentários nas redes sociais, ele digita, por exemplo, um aplicativo de mensagem de celular para celular, ele entra numa foto, escreve alguma coisinha, ele se comunica com o site que ele comprou um tênis e o tênis não chegou na casa dele, tudo pela palavra escrita. Alguns utilizam de algum código que eles chamariam de internet? Claro que sim, mas a maioria não. A maioria está se obrigando a ler mais e a escrever mais. Então essa história de que esses meios vão condenar a formação de uma pessoa, a capacidade de escrever mesmo, até de falar, de se expressar, isso já se verificou que em sua maioria, não. Eu não estou dizendo que a internet é excelente em todos os seus casos, não é? Até porque com o advento dos e-books, algumas coisas, o mercado editorial impresso está sentindo as diferenças disso, as pessoas estão tendo que buscar outras maneiras de criar o hábito da leitura. Mas em sua maioria, a internet faz com que a criança escreva mal? Em absoluto, porque ela está tendo que escrever mais. Ela está usando mais os recursos. Agora, se você me perguntar, e a caligrafia dessas crianças? Aí sim. Aí sim, essa habilidade motora fina eles estão perdendo. Porque você digita e não escreve. Exatamente. Mas em compensação, eles entram em contato com outros mundos. Você permite isso, se você souber, como pai ou como professor, acompanhar isso na criança, no adolescente, até mesmo no jovem, né, no adulto. Você fala, olha, legal, você usa, por exemplo, o Facebook, você usa o Twitter. Tá, e você usa para quê? Você usa com qual finalidade? Você vai puxando para outros usos que ele não estava acostumado a fazer até então. Ele vai ampliando os campos de pesquisa. Então ele começa a, sei lá, fazendo um comentário numa foto. Daqui a pouco ele está num fórum de discussão. E ele está discutindo, como tem acontecido com vários alunos nossos, por exemplo, o aumento da gasolina em Maringá. Acho que até você conversou recentemente com o Cristiano, que foi aluno nosso, e aí você vê uma pessoa que saiu das redes sociais com a mera função de oi, tudo bem? Como você está? Comentar numa foto, ai, como você está bonita aqui. E ser uma pessoa participa, olha, gente, vamos combinar, vamos fazer um protesto, vamos evitar usar o carro no dia tal para diminuir o custo da gasolina. E tudo isso passa por onde? Pela palavra escrita. Então, através dessa palavra, da escrita e também da falada, que eu posso ter um cidadão, um indivíduo, que seja mais participativo e acabe com essa submissão que nós começamos a conversar. Sim, e ele começa a despertar que se a língua, se os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, eu preciso expandir a minha linguagem para não limitar o meu mundo. E aí aprender a tratar as pessoas da forma que devem. Exatamente, exatamente. Conversei com Roberta Vilibor, mestre em letras, professora de literatura. Nós falamos sobre o doutor e a doutora e a importância da linguagem contra a denuncia. Roberta, muito obrigado. Eu que agradeço, Gilson. Até o nosso próximo programa.